A gente está no mais um papo com o produtor. Uma das melhores interações que a gente tem é estar conversando com quem está no campo. E hoje a gente está com o Marcos Giroto, produtor, técnico, e está nessa caminhada há um bom tempo. Eu sou Ailton Rodrigues, sou CEO, sou representante da Aquabit, um dos idealizadores, e a gente buscou desenvolver a plataforma, o aplicativo, e a ferramenta para ajudar os produtores no campo a controlar a produção deles da melhor forma possível e obter os melhores resultados. Marcos, te apresente. A gente já se conhece há um longo tempo aí, mas te apresente para o povo que vai ver aí o nosso papo aí tão gostoso aí. E diz aí quem é o Marcos e o que o Marcos anda atuando por aí. Bom, sou o Marcos Giroto, eu sou zootecnista, né, trabalho com aquicultura também há bastante tempo. Atualmente sou gerente de uma propriedade aqui no Paraná, trabalhando com produção de tilápia, exclusivamente tilápia, tanto de juvenis quanto adultos, né, para engorda. E também faço algumas consultorias, principalmente na área ambiental e na área de legislação aí para outras, claro, para a própria piscicultura que eu sou gerente, né, e também atuando em algumas outras pisciculturas nessa parte de licenciamento, regularização ambiental e regularização em águas da União. Mas basicamente hoje é produção, dia a dia de fazenda, né, atuando como gerente aí de uma fazenda aqui no litoral do Paraná. Litoral do Paraná, olha só. Paraná, embora não seja um estado tão grande, mas é uma produção extensa, né? Eu falo tão grande com relação a norte, né? Igual Pará, Goiás, são uns estados muito grandes, e Paraná está lá no sul e uma produção extensa de ponta a ponta. Max, já que você já falou aí sobre essa questão ambiental, fala para a gente quais são os desafios dessa questão de tanto legislação estadual, regional ou federal, quais os desafios que tem ainda na tua região. Eu sei que, por falar de 2 anos e meio morando no Paraná, então isso muito bem trabalhado lá, vivenciei isso lá no oeste do Paraná, mas tu já está lá na outra ponta, embora seja mesmo estado. Conta um pouquinho quais são os desafios que tu tem. Bom, então o processo de licenciamento aqui na região, né, principalmente no litoral, ele é diferente, né, do que a gente tem no oeste. Talvez o grande desafio nosso aqui no litoral seja um mosaico de unidades de conservação, então a gente vai ter Parque Nacional, APA, Floresta Nacional, Floresta Estadual, tudo ao redor das áreas produtivas, né, e isso modifica o processo de licenciamento. Então, você tem, além de ter o processo ordinário, né, que você vai passar pelo IAT, né, o Instituto Água e Terra, o órgão ambiental do Paraná, você vai ter essas outras particularidades em relação aos parques. Então, existe uma preocupação maior. Aqui na região, nem é tanto com o efluente, que as propriedades são muito pequenas, Sim. as que produzem aqui na região, até aquelas outras que são um pouco maiores, já estão estabelecidas, mas a parte de efluente nem é tanto. Mas a grande preocupação dos órgãos ambientais aqui é em relação dos escapes, por a gente estar muito perto de unidades de conservação. Então, existe uma preocupação muito grande em cima disso. A maioria dos produtores ainda é muito pequeno, é não profissionalizada, né, produzindo para venda para a vizinhança, e talvez esse também seja um outro problema, porque o órgão ambiental enxerga essa baixa profissionalização, essa baixa especialização, e tende a achar que todo mundo que está fazendo está deixando o peixe escapar, tá com uma... É um descuido, tipo um descuido, são descuidados. É claro que nenhum produtor vai querer perder peixe de propósito, né, porque vai perder dinheiro, né, mas você ter estruturas de redução de escape, mudar a forma com que você capta água e tudo mais, faz com que a gente tenha uma preocupação em cima disso. E outra questão é que em 2011 nós tivemos um processo de erosão, de alagamento muito grande aqui no litoral, né, em 2011, então vários rios estouraram, saíram do seu leito, se encontraram, rios que não se encontravam, em algumas áreas entre esses rios, ou áreas que eram de pastagem, hoje é várzea, né, você não tem mais essa pastagem, mudou, o rio mudou, e alguns locais tinham viveiros de piscicultura, né, e claro,
que se perdeu. Levou tudo. Levou É tudo. semelhante Rio Grande do Sul, né? Aconteceu Claro, agora. não naquele tamanho, obviamente, Claro. né? Mas assim, o efeito em cima da produção foi muito semelhante assim, só que localizado. Então, aí com isso também aumentou algumas preocupações sobre a introdução de espécie, e acho que aqui talvez essa seja a maior preocupação que os piscicultores enfrentam. Então, tem essa pressão do óleo ambiental por conta das unidades de conservação. Então, da forma que você está falando, eu entendo que tanto a nível de prazo, como exigências de requisitos para se conseguir um licenciamento, ou na tua região aumenta. Sim. Interessante. Eu Cada tô, região é uma realidade, né? sim, cada região é uma realidade, até porque aqui no Paraná a gente tem os escritórios regionais e cada regional é que faz o licenciamento Sim, perfeito. pela região, né? Parecido com São Paulo, que também é por escritório Uhum. da região, e justamente por ele ter essa particularidade regional. Então, nós temos essa diferença aí em relação ao restante do estado, ou possivelmente a grande maioria do estado que não tem a grande quantidade de unidade de conservação que a gente tem aqui. Legal. Um ponto, assim, estou comentando e veio à minha cabeça, essa grande preocupação, inclusive, ligada à sustentabilidade, né? A questão de não comprometer o desequilíbrio ecológico, ambiental, né? E faz sentido, né? Embora seja entraves, mas a gente tem que se preocupar, né? Tem principalmente a questão dos efluentes, resíduos que pode ir para o leito do rio, ou até mesmo a questão da espécie, né? Sim, aqui chove muito, né? É uma região que tem bastante pluviosidade, mas por outro lado a gente não tem a gente não tem sobra de água, né? Os nossos rios aqui não são muito grandes, são pequenos córregos, e por você estar numa região com basicamente solo arenoso, Sim, você é litoral, né? Você sim, tem o solo arenoso, quase quando chove é rápido, você perde essa água. sim. Então, a gente não tem vamos dizer assim, um reservatório natural, alguma coisa, um rio Para reter ela, né? para reter ela. Então, como a gente já tem pouca água, isso também limita um pouco o crescimento e acaba que tem uma pressão maior nos mesmos corpos hídricos. Então, todo mundo que está próximo daquele corpo hídrico vai usar, porque aquele é um pouco maior. Então, você acaba tendo uma pressão maior. E, ao mesmo tempo, vários desses corpos hídricos são utilizados para abastecimento urbano. Perfeito. Né? Claro que em porções diferentes, em regiões diferentes do que a captação da aquicultura, em volumes muito menores, né? Paranaguá, por exemplo, você vai ter aí mais de 150 mil habitantes, só que você tem um polo portuário, industrial, logístico, que tem um consumo de água muito grande. E eles vão demandar muita água. É uma grande preocupação. Então você tem essa certa competição, porque são os mesmos corpos hídricos. Então você Perfeito, acaba perfeito. também tendo essa preocupação aí no caso do efluente e da captação aqui E da também. captação, né? E da captação, que vai ficando escasso, né? Sim. Verdade, verdade, Hiroto. Falando mais sobre a tua localização aí, tá bem próximo aos grandes centros a nível de indústrias, e eu queria saber também nessa questão de insumos, equipamentos, como é que é essa compra, essa negociação, esse processo com os fornecedores. Tu tem dificuldade ou aí tu tem uma oferta muito boa, tu consegue fazer boas cotações de equipamento, como é que é? No caso de insumo comum, ração, probiótico, outros esses insumos, sem contar equipamento, é relativamente fácil, porque a gente está muito perto de Curitiba, que tem bastante distribuição. Você tem Itajaí, relativamente próximo, aqui a 300 quilômetros da região, então 200 e poucos quilômetros, que também tem Itajaí, Navegantes, a região do norte de Santa Catarina, que também como Joinville, então você tem outras cidades que tem essa capacidade. Então, essa parte Exato. a gente não tem nenhum problema. No caso de equipamento, não tem fábrica, não tem nada aqui perto, mas é relativamente fácil de receber. A gente acaba tendo fornecedores do oeste do Paraná. Exato. Os maiores fabricantes é o Oeste Paraná e Santa Catarina, né? Santa Catarina. Então, eles conseguem mandar para cá tranquilamente, porque
É só uma questão assim, se eu comprar um aerador, por exemplo, um alimentador, vai acabar ficando um pouco caro, porque o cara vai vir trazer um caminhão, trazer Sim, um negócio, né? Não tem perfeito. como. Mas se a gente trabalhar alguns 2, 3 aeradores, 4, ou a gente E mesmo... prazos, né? E prazo, né? Que aí o cara aproveita uma viagem só, um outro produtor vai acabar pedindo e aproveita a viagem. Isso. Então, o que é muito comum, mesma coisa do Alevino, por exemplo, a gente tem algumas Aham. parcerias aí com alguns fornecedores, então o fornecedor ele vai pegar ele vai fazer entrega em Vai fazer uma Joinville, rota. ele vai fazer a entrega em Joinville. Então a gente Aham. sai daqui de Paranaguá com o caminhão, vai até lá, se encontra em Joinville e vem o caminho de Joinville para cá. Pronto. Você Vou encontrou ele resolver. na rota dele. Encontrei Não ele na rota desviou ele da dele rota. e aí eu consigo ter um abastecimento. Então, a gente consegue fazer essa negociação, sim. Legal. Diretamente aqui na região são muito poucos, né? Uhum. Os outros produtores, acaba que vários outros produtores ou pesca e pagues, e nós fornecemos para eles Aham. juvenis, animal já adulto, tamanho Sim. médio, eles acabam pegando da gente para trabalhar aqui na região. Legal, legal. Inclusive, isso E, é um ó, outro assunto lá na frente, a gente vai falar sobre isso, a comercialização. Mas é é, um comportamento diferente daí mesmo. Com relação à ração ainda, tu falou de ração. Tem fábricas próximas aí de você, ou de Centro de distribuição? distribuição, centro de distribuição. Nós temos algumas marcas, acho que tem a Supra em São José dos Uhum. Pinhais, que é próximo. Sim, Tem o pessoal, mesmo do oeste do Paraná, por exemplo, sim, Algomix, sim, Guabi, sim, Coopermota, todas essas sim. entregam aqui, né, tranquilo para entregar. Claro, se eu fizer uma meia carga, se eu fizer é um Uhum. pouco mais demorado, mas se eu fechar Sim. caminhão é só o tempo de Direto. sacar e trazer. Não tem, Perfeito. ninguém deixa de Tu, entregar, não. tu usa a granel, né? Ou ainda É é saco? ensacada, ensacada. Ensacado, né? Tu usa Ensacada. saco, né? Eu tenho, assim, aqui especificamente, a gente não tem muita infraestrutura para receber, não tem silo, não tem nada para receber. É oeste que é muita granel, oeste do Paraná que é a granel. Lá Então a não tem gente compra saco. das mesmas fábricas, por exemplo, Só só que- que eles ensacam para mandar para cá. Perfeito. Mas, e a gente tem uma questão da umidade também, que eu não Sim, gosto de pegar muita quantidade, porque aqui não é uma produção tão grande, né? perfeito. Então, se a gente tem que ter algumas restrições com umidade, então não dá para fazer estoque, pegar 3 cargas, 4 cargas, então tem que ser mais compras menores, por ser muito úmido, né? E a gente perde, já quando a gente, em algumas outras épocas, já perdemos ração só por conta de umidade, de ficar às É, vezes não pode 40, ser. 50 dias chove, chove, Aham, chove, aham. chove, acabou a ração. E um dos depoimentos que já teve de papo com o produtor, acho que foi até a Marcia mesmo que comentou isso, que antes tinha uma grande dificuldade de comprar uma quantidade menor de ração, então você tinha que ou fechar uma grande carga ou realmente comprar com outras pessoas. Agora, devido à questão da rota que tu acabou de falar, né, consegue sim comprar uma quantidade menor e vai lá, vai de encontro com aquela rota e só transfere a carga do caminhão deles para o seu carro, e aí você leva para a propriedade. No caso de uma quantidade menor, né? Sim. Talvez o maior problema seja para as formas jovens, quando a gente compra É, para Levino, que daí a verdade, porque quantidade a é quantidade é pequena, menor, né? que a quantidade é menor. Então, É nesse verdade. caso, a gente acaba optando por nós buscarmos nos centros de distribuição ou a rota. Entendi. Agora, para crescimento, engorda, finalização, aí Já bem direto. vem direto, esse sim. Perfeito, perfeito. Cara, que papo legal. Isso é bom demais. E bom para essas outras pessoas que vão nos ouvir também, vão nos assistir, cada experiência, cada Ah, realidade. sim, claro. A gente vai falar agora da porteira para dentro, né? Então é o papo melhor ainda. É o pé no barro, na beira do tanque. E aí vale toda a tua experiência, toda a tua vivência aí. Me conta um pouco como é que funciona aí a tua estratégia de manejo alimentar. A gente já linkando uma coisa com a outra, a gente falou do fornecimento de ração agora, e aí a gente fala um pouquinho sobre manejo alimentar, como é que tu se organiza, como é que tu estrutura, como é que tu aplica, né? Se tu tem uma estratégia ou não, se tu segue uma curva de alimentação ou não, como é que tu faz? Então, assim, para explicar um pouco da estratégia de alimentação, tem que explicar um pouco da estratégia de manejo que a gente tem aqui. Perfeito, perfeito. Nós temos, talvez o grande desafio nosso é a grande amplitude de temperatura que a gente tem aqui no litoral. Aham. O verão é muito quente, então passa de 40 graus vários Caramba. dias, às vezes fica 10 dias, beira o 38, 40, 41, fica muitos dias. Claro, Uhum. aí chove um pouco, ameniza, mas a gente tem um calor muito grande. E no inverno a gente tem bastante frio, né? Claro, Aham.
não como Curitiba, algumas situações, mas esfria bastante. Sim. Né? E Já compromete o comportamento do animal. Já, não, a gente tem... E pela questão da água que eu comentei anteriormente, quase toda a nossa água, ela vem de área de morro, área da serra. Então, ela já vem fria. Ela já vem bem fria, né? Então, mesmo no verão, ela vem bem fria. Então, a gente... Tô falando em frio, ó, eu vi tu tomando aí um chá, um café, eu tô no tereré. Olha, voltou para o Piauí, mas ainda continua no tereré. Então, aí a gente, para tentar reduzir um pouco desse efeito, a gente trabalha com um sistema ou bifásico ou trifásico, né, comprando alevino, colocando num tanque berçário para fazer uma recepção, faz uma seleção e trabalha com tanque elevado para a segunda fase, né? E depois dessa segunda fase a gente coloca em tanque escavado, revestido com geomembrana por conta da questão da areia, né? Então, mesmo areia, né? Tu comentou um pouco antes. Isso, por ter muita areia, a gente tem uma porção da propriedade tem um pouco mais de argila, mas o outro lado é areia pura. A gente faz. E para também os nossos tanques, a gente não só cavou, por conta da questão do que eu comentei, de ter muito alagamento, ser uma preocupação, então a gente aprofunda uma parte e levanta o talude, né, no caso da propriedade aqui. Então você sobe o talude, né? Isso, não a gente socava. Legal. Não socava, né? Aí tem. Legal. É meio que a altura do talude para baixo, o quanto qual é a profundidade do lençol em relação a quanto que sobra de aterro para subir, é mais ou menos essa conta que a gente faz. Bacana. E aí a gente tem essas três, né, situações. E o manejo alimentar é baseado em cima da comercialização. Então, por exemplo, a primeira fase não tem falta de ração, ração à vontade, né, para ter o melhor crescimento. Na fase daí um pouco maior, já juvenil, já ali a partir né? dos 5 gramas ali, 10 gramas, que a gente, entre 5 e 10 gramas a gente faz a primeira transferência, e vai aí é que tá. Até onde nós vamos? Até 30, 70, 100, 200, vai depender do giro, daí sim, dos tanques de comercialização. Aí o manejo que a gente trabalha é em cima justamente disso. Se eu tô vendo... Claro, eu tenho um mínimo, obviamente, já baseado na curva que a gente já tem aqui na propriedade, que agora a gente já tem algumas curvas, já tem alguns ciclos. Legal. Aí a gente trabalha em cima disso, né? Claro, você tem as tabelas teóricas, né, das fábricas de ração, né, que todas as pessoas têm, mas a gente acabou montando uma muito adaptada para a realidade. É o histórico, é a realidade. É a realidade. E a partir daí a gente faz esse manejo aí pensando na alimentação, pensando na comercialização. Então, se eu estou vendo, olha, vou tirar agora, vou esvaziar um tanque, fazer uma comercialização grande, e eu tenho a previsão de, sei lá, um mês tirar, ou daqui um mês sair tudo, daqui uma semana, né? Quando eu tenho essa previsão, baseado nessa previsão de comercialização, eu trabalho com o meu manejo alimentar, né? Com maior ou menor quantidade, para acelerar ou assim, dar uma acelerada, dar uma segurada, para ele não chegar nem muito grande e nem muito pequeno lá fora. Eu não posso colocar... a gente já teve alguns resultados que para colocar no inverno tem que estar beirando 100 gramas, foi os resultados que nós tivemos, assim, entre 90 e 120, ou maior, né, claro. E no verão, de 30 a 70 já dá. Então, a gente consegue colocar para fora um pouco antes, por conta da questão da temperatura da água. Então, a partir dessa comercialização, de você deixar o tanque vago, preparar esse tanque interno da estufa, né? Porque a primeira e a segunda fase são em estufa, justamente por isso que a gente consegue segurar. Ambiente protegido. Protegido, mesmo assim, claro, faz frio, mas é completamente diferente do ambiente externo. E a partir dessa ideia de comercialização que a gente faz o manejo alimentar. Claro que no universo perfeito, você não teria que fazer redução nenhuma, toda a venda sai perfeita, né? Seria o ideal, mas não funciona assim, né? A gente tenta trabalhar normalmente pelo tamanho da produção, sempre em par, ter 2 tanques prontos, na área externa, sempre 2 tanques prontos, aí que eles terminam vão ter mais 2, depois mais 2, mais 2. Escalonado, sempre você vai ter ali. Sempre escalonado, e aí eu tenho que ter lá dentro, né, na minha estufa, tentando escalonar da mesma forma. Também, claro, não é perfeito. Às vezes tem que segurar um pouco mais do que eu previ, ou tem que acelerar um pouco mais do que eu previ por uma questão climática, ou uma venda que não se realizou, ou uma venda maior do que aquilo estava previsto, que é difícil, dificilmente a gente vende mais do que previu.
Mas é tentar o manejo alimentar baseado nesse comportamento de comercialização. Muito massa. E uma das coisas que me chamou muita atenção na tua fala, e todo sentido, o produtor tem que pensar assim, que toda a tua estratégia de manejo vem alinhado primeiramente com a comercialização, com a demanda que você vai ter. E aí, com base na demanda que você estrutura, porque o ambiente, embora a gente diga que você tem um controle dentro da tua propriedade, mas é um controle que depende de vários outros fatores, né? E tu citou 2 pontos aí que influenciam diretamente no teu manejo, no teu processo, que é a comercialização, e o outro, claro, é o clima, né? Então, ou quente ou frio, que também vem aí. Às vezes o frio vem um pouco mais cedo, às vezes ele vem um pouco mais tarde, né? E de alguma forma aí você tem que ajustar essa tua jornada para poder conseguir alcançar aquela brecha do calendário que é da comercialização, né? E assim, aqui, por ser uma região turística, né, litoral, né, você tem uma demanda muito grande no verão. Além da Semana Santa... O mercado lá fora fica aquecido. Chega em 15 de novembro, por exemplo, você tem uma busca muito grande, porque quando esquenta e as pessoas... Curitiba é muito frio, começou a esquentar, o povo vem para a praia, e você começa a ter uma demanda em novembro. Olha só. De peixe. Aí vai novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, passa até carnaval, você tem a demanda da temporada de verão, e depois você tem a demanda da Semana Santa, né, do peixe. Então, aqui tem essa diferença por conta de ser uma região turística, mesmo sendo litoral, muita gente não quer comer peixe do mar, vem para a praia, quer comer peixe, quer comer tilápia. Sim, legal, muito massa, muito massa. Linkando também, dando sequência lá, porteira para dentro, né? Tu falou bacana do manejo aí, muito bom, o histórico que você já construíram, o aprendizado, o conhecimento dentro da propriedade que tu já atende aí, e aí na região acaba levando isso também. Mas me fale sobre o teu controle, gestão, equipe, como é que isso está organizado para você? Você trabalha você e mais quantas pessoas? A gente sabe que são 2 eixos dentro da produção, tem o eixo da parte do manejo, tem o eixo da parte financeira, administrativa, negócios, tudo. Como é que isso está organizado aí para vocês? Bom, até ano passado, eu fazia tanto a parte técnica quanto a parte de gestão dos 2 lados, porteira para dentro e para fora, e mais o pessoal da operação. Aí, esse ano, a gente fez umas alterações, eu cuido da parte técnica, né? Tem um rapaz lá que é contador, que faz aí essa parte de compra, venda, e a parte administrativa, RH, e eu faço essa interação, né? Então, fornecedor, eu dou a demanda técnica, dou esse tipo de informação técnica, e ele segue. A mesma coisa na comercialização, ele vai me dizer, olha, eu estou com tal venda, vamos trabalhar em cima disso, vamos preparar esse tanque, porque ele está fazendo a venda. Mas, claro, eu apoio várias ações dele, e ele muito mais, até nas minhas ações técnicas, né? A gente acaba Tem que haver um bom alinhamento, né? Isso, então, mas aí essa divisão... mas assim, vai ter uma despesca muito grande, todo mundo lá vai carregar caixa, não é porque, né, todo mundo vai fazer o seu, mas a gente conseguiu dividir um pouco mais nesse aspecto. Legal. A gente tem hoje operando 3 pessoas durante o dia e 2 durante a noite, e um caseiro da propriedade como um todo, né? Porque daí tem outras, tem um pouco de gado, tem um pouco de horta, tem nunca só peixe. Não, tem outras coisas, né? Que daí o caseiro toma mais conta disso. E o pessoal, a gente acaba tendo 2 funcionários à noite por conta desses tanques internos que trabalham com soprador. Sim, é um cuidado maior, não pode vacilar. E a Copel gosta de sacanear com a gente aqui, de fazer faltar energia, e eu acho que eles fazem de propósito. Então, já teve vez de ficar 5 a 7 dias sem luz, né? Tem gerador, claro, né? Mas o gerador, ele é automático, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas o automático não funciona justo quando não tem ninguém, né? Então, enquanto está todo mundo lá, ele funciona maravilhoso, né? O gerador pode fazer vários testes que ele não vai falhar. Não, o gerador gosta de pegadinha, né? Então, acho que os geradores também. Então, tem que ter essas pessoas à noite, e aí a gente trabalha à noite, acaba que fica o pessoal da qualidade de água também, então a parte de
por você ter menos serviço de carregar saco, mexer com essas coisas, preparar probiótico, trabalhar com controle de temperatura, qualidade de água, amônio, nitrato, nitrito, alcalinidade, esse tipo de coisa, principalmente nos tanques internos, o pessoal da noite acaba fazendo. E a parte de limpeza e manutenção desses tanques internos. Então, acaba que, até porque na estufa, no verão, é impossível ficar dentro. Então, você ficar 3, 4 horas lá, ninguém aguenta o calor. Então, a gente acaba optando por esse tipo de manejo para o pessoal da noite. E durante o dia são 3, né? Um com mais foco na ração mesmo, um com mais foco em manutenção e das estruturas, né? Como as estufas, os tanques, né? Uma pessoa mais em manutenção mesmo, né? Elétrica, hidráulico. E um outro que fica ali, tá precisando mais de gente na ração, ele vai, tá precisando de mais gente... É o suporte. Ele é o suporte. Então, a gente trabalha com esses 3 aí. E, claro, os temporários, né? Vai precisar fazer uma demanda específica. Acho que toda a piscicultura tem essa... É os diaristas. A galera que vem para apoiar ali, fazer aquele apoiar numa despesca, apoiar numa instalação de uma rede elétrica, alguma coisa que a gente vai fazer mais de momento. Mas, assim, qual a tua maior dificuldade nesse processo de gestão, de controle, de documentação, com essa equipe, com esse processo todo? O que para ti mais pesa? Acho que um dos pontos é o pessoal que trabalha lá, né, não tem, pela região não tem uma experiência, ou não tem um perfil de produtor de peixe, né, terem poucos lugares que produzem, a atividade é pouco conhecida. Então, praticamente todo mundo que entra sem nenhum tipo de noção. É diferente, não precisa nem ter experiência, né? Mas, às vezes, porque várias outras regiões, a pessoa já ouviu falar, ela sabe da importância do peixe para a região e tudo mais. Aqui, a pessoa... Tem que treinar do zero. É do zero, né? Então, esse seria uma das questões. A outra é justamente como é que eu posso dizer assim? Claro, ele tem o treinamento, tudo, mas vai fazer a junção do controle financeiro com o controle técnico, né? Então, para casar isso, não querendo fazer propaganda... Requer um esforço maior, né? Mas assim, não querendo fazer propaganda, mas o Aquabit ajuda bastante a gente nisso daí, né? Ajuda. Eu lembro lá atrás, quando o Aquabit era muito mais um módulo de celular para um controle de uma produção pequena, né? E eu até comentava bastante com você: olha, é importante a gente colocar a parte financeira, falta um pouco. Era tudo baseado no Excel, né? Então eu acabava baixando o que eu tinha e aprendendo no Excel. E hoje a gente, com o controle, com a parte financeira, principalmente pagamento, esqueci o boleto, esse tipo de coisa, não. Né, ajuda, porque quando você está com essa interação técnico e financeiro, talvez economize tempo, né, e você pode focar em outras coisas aí de maior importância. Perfeito. E a gente ainda vê tanta coisa que a gente tem que melhorar, Giroto, para atender. Isso é bom demais, cara. Isso é bom Mas demais. A evolução foi muito grande, quando começou com um foco em um app, né, para campo, para coisas bem pequenas, muito pontuais, e hoje você tem o app só um suporte, aí mudou, né? Hoje inverteu, né? Hoje inverteu. O app é só alguma coisa pequena, um caderno de campo, uma coisa menor. E o web, sim, né? Como uma aplicação muito mais robusta e com várias funcionalidades. Acho que essa evolução foi para nós que já usávamos muito o web e menos o app. Para mim é consulta. Às vezes eu não tô, eu vou abrir, só olho como é que está a situação e pronto. Que massa, né? Que bacana. E isso facilitou bastante para a gente. Eu digo que quando a gente começou lá no início mesmo, quando era só o app, a gente acreditava que ia salvar o mundo. Tipo assim, vamos atender todo mundo. Aí depois a gente começou a ver que não era bem assim, que realmente existia particularidades e uma exigência maior de tecnologia, de ferramenta, e aí fomos entendendo, desenvolvendo, ajustando para poder seguir. Tu começou a falar um pouco aí, Giroto, mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a parte de desempenho da produção, né? Como é que tu acompanha o desempenho por lote, por tanque, conversão alimentar, custo de produção, como é que isso é para ti aí? Como é que é a tua rotina? Período de quando em quando? Conta um pouquinho para a gente essa tua experiência. Bom, a gente tem aqui
como está muito em transformação, a gente está rodando, assim, como histórico, nós começamos com uma propriedade de cultivo de camarão Vanamei, Sim. né, e começou com o camarão, e nós Aham. Eu fizemos lembro, eu lembro, eu lembro. como camarão, e aí eu acabei entrando o camarão rodando, teve algumas situações e resolvemos fazer a tilápia no meio do caminho, né? Então, a estrutura em si não é de tilápia, ela é uma estrutura de camarão, né? E que foi Aham. adaptada para trabalhar com tilápia. E essa estruturação não para, né? A gente vai trabalhando em cima das melhorias. Então, começamos com o dono, né? O investidor, ele tem Sim. tinha uma ideia, né? E a gente foi trabalhando em cima dessa variação. Então, hoje a gente está cada vez ajustando mais a questão de densidade, de conversão, de tudo Perfeito. mais. Para da questão assim do dia a dia, né? Então, por exemplo, biometrias, a gente trabalha com biometrias com alta frequência, né? O proprietário quer ter essa informação com alta frequência. Bacana. Mas se a gente fica toda hora também fazendo biometria, a gente também perde um determinado tempo, ela até fica meio sem... E vai estressar o animal, né? vai ficar um pouco sem sentido. Então, É. a gente ajustou hoje a gente trabalha a cada 10 dias com biometria dos animais nos tanques externos. Legal. Alevino com uma intensidade um pouco maior ali a cada 4 dias, 5 dias no verão, cada 4 dias no verão por conta desse crescimento mais acelerado. Uhum. Mas fica ali variando entre 5 a 10 dias, 5 para as formas jovens e 10 para os animais adultos. Então, a gente trabalha com essa escala aí. Uhum. O ajuste de ração é a cada biometria. Sim, né? Então, sim, é o ponto, é o termômetro, né? O ajuste da ração. Aí a gente olha na nossa curva lá, que a gente tem da propriedade, como é que tá. Uhum. Então, claro, aí vai da avaliação. Olha, eu estou vendo que eles estão até comendo bem, mas já está vindo uma frente fria, daí a gente monta uma tabela já mais reduzida. Então, a revisão da tabela tende a ser semanal, mesmo que não tenha Legal. biometria, é Boa, baseado boa. no tempo. Então, sei lá, segunda-feira Maioria semanal, né? é ajuste semanal, né? Por conta dessa. Quando é alevino, não, eu coloco até um dia sim, um dia não para aumento, né? Mas eu faço naquela semana e o rapaz vai trabalhando um dia sim, um dia não no aumento. Sim, sim. No inverno, não, porque o crescimento é praticamente metade. Aí a gente tem, por exemplo, variação muito grande ainda de padrão. Então, nós temos de conversão, por exemplo. Então, a gente tem nas nossas fases iniciais ali, terminando o peixe com 140 gramas, que a gente já tirou, de 0,9 de conversão, né? Sim, sim. Até 1,1, 1,15, né? Uhum. Então, até umas 150 gramas aí a gente Boa. consegue até. Normalmente 1 para 1. Até umas 1 para 1. Se a mais frequente é 0,9, 1 para 1 até 100 gramas. É o que a gente tem trabalhado. Na parte externa, a gente já teve tanques 1,4, 1,45. Sim, já sobe mais, né? Sempre. Sim, até finalizar. E outras situações que a gente teve problema no tanque, até 2, né? Sim. Problema de tanque. Aí saiu totalmente da curva. Mas assim, um cenário bom, 1,4, 1,45, um cenário intermediário, 1,55, e um cenário ruim, 1,65, 1,7. Então, a gente tem essa faixa aí. O 2 é o totalmente... Extrapolou. Saiu, mas assim... Deu ruim. Deu ruim. Então, a gente tem essas questões, mas assim, variando ali 1,45, 1,5, 1,4. Não dá para baixar mais, eu acho que a gente consegue melhorar mais, mas ainda dentro Tá dentro do esperado, né? Tá dentro do esperado. Dentro da curva de aprendizado, tanto de quem trabalha, quanto para eu entender como é que funciona essa dinâmica lá da propriedade, porque, de repente, por exemplo, segunda-feira estava sol, estava friozinho, o tempo completamente virou, começou ventania, o céu escureceu, ninguém comeu mais nada. Sim, total. Né? Uma das coisas assim, legal que esse teu ponto de vista, as faixas, e tu entender com clareza qual é o teu ponto que tu tem que perseguir, que seria o ponto esperado, me traz aquela reflexão do que não se mede não pode ser melhorado, né? Não pode ser controlado. Então, esse aí é um dos principais indicadores que se tem na produção, é a conversão alimentar.
Então, tu E a gente, persegue esse número aí, ou tá abaixo, tá acima, o que está acontecendo, e ajustar o teu processo. isso, e aí a gente com esses, tudo por tanque, a gente não trabalha por lote. O por Legal. lote, assim, é só uma questão mais, assim, de, deu um problema, por exemplo, chegou a 50 gramas no inverno e começou a ficar doente. E aí, Aham, coincidentemente, é do mesmo lote. Aí é uma questão aham, que a gente presta atenção, mas normalmente sim. é tudo divisão por tanque. Na Tô falando em tanque, tem uma sugestão de cliente nosso que já mandou, a gente está trabalhando nela, que é a biometria. Embora a nossa biometria é lote tanque, que você escolhe também o tanque, a gente deve estar subindo um aí na plataforma web aí só por tanque. Tipo, tu escolhe o tanque e diz qual for o peso médio. mas eu faço isso já do jeito que tá, só que aí é só deixar em branco o lote. Aí Sim, ele funciona. é, exatamente. Ele já funciona assim. E aí, a parte de custo, né? Claro, fazendo rateio ou não, a gente Sim, tem, eu coloco eu rateio por metro quadrado, e aí eu boa, sei quanto que o meu tanque custou. Tem o, perfeito, tem o gasto específico daquele tanque, né? No caso da ração, do perfeito, probiótico e tal. Mas aí você tem mão de obra, energia e tudo mais, eu faço por metro quadrado de área. Então, e aí eu tenho o meu custo total daquele tanque. perfeito, é isso aí, cara. Aí é o custo real. Eu tenho o meu custo daquele tanque lá. Se eu estava esperando uma produção de 5, eu tirei 4.500, piorou, né? Eu É, tive um custo maior, mas o custo do meu é, tanque ficou. E aí, claro, uso para estimar. Antes de eu terminar, eu uso para estimar qual é o meu custo quilo, porque eu vendo quilo, né? Não boa, vendo metro quadrado. exatamente, Mas é uma forma de eu determinar quanto que custou aquele tanque. E boa. aí, se eu previ 5, tirar 5 e 1 quilo a mais, é um a mais que eu tirei ali, que eu ganhei. Exatamente, tá no lucro. Estou no lucro, E aí a gente trabalha. E as densidades, a gente tem variados. A gente está variando, Aham, avaliando. Já trabalhamos com 10, 8, 6 e 4. Estamos entendi. ajustando algumas para menos. Então, Criar um provavelmente. padrão. Tem como criar um padrão ou a situação não permite? Eu não consegui ainda. A gente já teve, por exemplo, Achar um ponto ideal, né? a gente achou já alguns pontos. Sim, por exemplo, um tanque estava indo tudo bem, com a necessidade era um teste, aí de repente aconteceu um problema na lona e a lona rasgou. Uhum. E aí você perde, começa a perder água e alguma outra. Sim. Aí aquele teste se perdeu. Então tem algumas questões que a gente não conseguiu. Mas a gente está encontrando ali também em função do mercado. Então hoje a Boa. gente está ajustando a demanda, Porque né? a densidade também ela requer com relação ao tempo, ela vai influenciar no tempo também, Sim. né? E o meu mercado. Então não adianta eu trabalhar com 8, 10, 12 por metro quadrado e a minha demanda de mercado hoje não é essa. Sim, Daí eu vou ter produção ociosa e vou ter que vender a preço de banana e aumentar o meu perfeito, custo. perfeito, perfeito. Então, hoje, São vários fatores que você tem que estar atento, né? hoje o principal é mercado. Então a gente está ajustando para menos para reduzir o custo, porque devo usar menos aerador, Perfeito, devo usar menos perfeito, ração e tudo mais. perfeito, Vou perfeito. ajustar isso daí para menos e atender o mercado. Se a gente, quando começar a ter uma maior demanda, a gente já sabe que consegue com mais. Tem uma capacidade que pode forçar, né? Isso. A gente Pode exigir consegue. um pouco mais. Pode exigir um pouco mais. Então a gente vai Legal. calculando um pouco em cima. Mas hoje quem está ditando, assim como o povoamento e manejo, Uhum. a densidade é o mercado também, é a demanda para o produto. Massa, massa, massa. Cara, que papo gostoso. Vamos, vamos falar agora da porteira para fora, né? Você vê, e rende porteira para dentro, velho, é um papo muito bom. Rende. A gente começou a implantar numa fazenda aqui próximo e nós fomos para lá para acompanhar o processo lá na fazenda, inclusive, e era uma biometria também, e acabou virando churrasco de peixe. Porque rende, velho. É papo de beira de tanque, não vai lá e volta, não. Pode esperar que vai. Não consegue, né? Tem que ficar lá. É muito prazeroso. Na tua região, tu já falou um pouquinho da parte de comercialização, tudo, mas eu gostaria da gente falar mais sobre esse assunto, até mesmo porque tu deu uma pequena cutucada que teu mercado aí não é somente o frigorífico, né? Então, como é que é Isso. essa estratégia na tua região aí com relação aos teus clientes, a venda da tua produção, né?
E até mesmo, a gente segue, a região aí, ela está naquelas, tabelado o valor do quilo do peixe, né, igual no oeste do Paraná, né, e a gente acompanha quanto é que está o quilo do peixe para a tua região aí, e eu queria saber também como é que é essa influência, se segue essa tabela, se não segue essa tabela do valor do quilo, e a tua estratégia com relação a isso. Bom, acho que assim, pela característica da região, né, e a forma com que a gente está colocado, a maioria do número de vendas e a grande frequência de venda nossa é pesca e pague. Pois é, olha, já é uma situação que realmente não é da curva do frigorífico. Não, a gente trabalha principalmente porque a região metropolitana de Curitiba é um lugar que tem muito pesca e pague, é um tipo de turismo rural muito difundido. Legal. E eles têm um problema, que é o frio. Sim. Ele não consegue fazer reprodução e... O ciclo é muito mais lento. Então, o que acontece? A partir do momento que o inverno termina, eles vão ter demanda por peixe. E Curitiba não tem como atender. Então, a gente acaba vendendo muito desse peixe para a região metropolitana. Então, a gente atende muito pesca e pague. Legal. O ano inteiro, claro, no inverno... Aí já não segue a tabela do frigorífico, né? Não, aí é um pouco diferente por conta porque aí é assim, faltou peixe demanda grande. Se faltou peixe grande naquela semana, sobe porque é uma demanda menor também. O cara não vem pegar 10 toneladas. Lei do mercado, oferta e demanda. E ele não vem pegar 10 toneladas, né? Ele vai pegar de 2, na outra semana 2. E essa é uma outra questão. Por ter os tanques com geomembrana, é muito mais fácil de fazer uma despesca parcial. Perfeito. Então, eu consigo atender essa despesca parcial. Tendo sempre 2 tanques prontos, ele tira essa semana ali, a gente tira um tanto num tanque, ele descansa, a gente faz o trabalho de recuperação do animal, pula uma semana, na outra faz o tanque ao lado, e a gente consegue fazer o peixe descansar, porque também tirar peixe 2, 3 vezes na semana no mesmo tanque, o peixe fica todo estourado. Chega o verão, né, como eu falei, novembro ali, começa a atender a demanda de temporada, que aí é peixaria, restaurante, aí você começa a atender esses, como é uma demanda de volume menor, mas é com preço melhor, porque a gente consegue ter essa a vantagem de peixe estar fresco. Eu tiro de manhã e pego na hora do almoço para os restaurantes. E o proprietário já observou, já está com intenção, né, fazendo estudo para a gente implantar um processadora pequena, para pelo menos obter o SIM, né, que a gente conseguiria atender Paranaguá. Sim, já atenderia município, né? E se depois, claro, lá para frente der certo o SUSAF, né, porque como é pequeno, atender a região, pelo menos, mas... Já atende a região. Mas hoje o foco ainda é pesca e pague, então aquela tabela já não funciona. E por conta da característica da região, no verão é peixe inteiro, e aí Páscoa vende até o que der, pedra que nada, aí você vende, né? É isso aí. A gente ouve muito falar sobre antes a Páscoa, né? Antes Semana Santa e pós Semana Santa, né? Sim. Mas a gente teve alguns anos, 2 anos seguidos, esse foi um pouco menos, mas 2 anos seguidos de venda de pós-Semana Santa ser melhor para o pesca e pague. Ser melhor, porque todo mundo vendeu peixe na Semana Santa e faltou peixe para os pesca e pagues no feriado seguinte. Aí aqueceu o mercado. Aí deu uma aquecida, né? E como a gente tinha peixe ainda, a gente acabou vendendo com preço bom, porque não, né? Legal. Por conta dessa vantagem aí de não ter finalizado o estoque na Semana Santa. Legal. Muito bom, bacana. Eu sei que, não sei se tu está ligado diretamente à parte de estratégias de marketing, ou como é que é feito esse trabalho de vocês aí, divulgação da propriedade e da produção, mas me fala um pouquinho como é feito isso, porque antes não se via, né? Não se tinha isso, não se trabalhava marca, não se trabalhava rede social, então era a produção ali isolada, era o produtor mesmo, somente focado na produção. Já hoje não, já tem grandes estratégias aí se trabalhando isso. Como é que é a de vocês aí? Como é que vocês veem? A gente tem a estratégia de mídia digital, né, lá da Fazenda, que é Fazenda de Tilápia das Galáxias, que é o nome da propriedade, e tem um pessoal que cuida disso, tem uma empresa específica que cuida disso daí.
Então, ele faz esse trabalho para divulgar, mostrar a qualidade. E, por outro lado, né, na outra ponta, como a gente recebe muita gente de pesca e pague pequeno, que o cara vem pegar só 100 quilos, 150 quilos. Sim. Quando ele vem, a gente fala, olha, fala que é da tilápia das galáxias, aí fala que é a tilápia não sei o quê, trabalha um pouco disso. Quando o cara vai, até como coincidência, o pessoal pegou a tilápia, levou umas 3, 4 vezes, fui no Pesca e Pague lá conversar com o cara na semana seguinte, e o pessoal tava pescando lá, aí o dono falou assim, esse aqui é o Marcos, ele trabalha lá, o gerente lá da fazenda, lá da Tilápia das Galáxias, que vocês gostam de vir e pescar e tal. Aí ele, é sério? Então, ó, eu expliquei um pouco para ele como é que funciona. E aí o pessoal, por conta do nome, né, quando vai em outro Pesca e Pague, pergunta, você qual tilápia? Das galáxias? Aí ele acaba vindo, então, assim, de outro proprietário, entra em contato, porque daí procura na internet, acha por conta da mídia social, entra em contato e a gente acaba vendendo para esse outro Pesca e Pague, ou outro interessado. Cara, que legal. E como na região a gente é o único que tem uma infraestrutura para atender, então quase todo mundo aqui que tem um pequeno Pesca e Pague, ou até eu tenho aqui dois viveiros de 1.000 metros quadrados só para mim. Onde que eles vão pegar peixe maior? É aqui. Exato. Eles já sabem onde tem. Então, a gente tem muita dessa venda picada, obviamente, né? Tem que ser com data marcada, junto com as outras. Ninguém vai tirar 50 quilos. Não vai lá ficar tirando 50 quilos. 50 quilos, né? Mas, eu vou ter uma despesca hoje. A gente anuncia no grupo. Hoje é uma despesca de não sei o que, o grupo das áreas rurais. Aí, tem dia aí que a gente faz 15 vendas. Olha só. Mais de 10, 15 vendas de 50 quilos. Olha só. Mas aí é uma forma de divulgar a propriedade, né? Aí todo mundo agora já sabe que, olha, lá tem peixe. Claro, não dá para fazer isso sempre, isso é uma estratégia que a gente adota de 2 vezes no ano para divulgar, para tentar mostrar a fazenda e mostrar a marca da fazenda. Que bacana. Você vê, e antes não se fazia nada disso, né? A tecnologia, as redes sociais, ela não chegava até na produção propriamente dita, era mais, digamos, era vestuário, era beleza, né? Então, era mais nesse sentido. Hoje é muito bem trabalhado já. Parabéns, cara. Parabéns para todo mundo, né? Todo mundo lá faz, né? Exato. E outra, que eu estou contando aí, eu só aqui imaginando que o marketing que vocês fazem serve para vocês e para o Pesca e Pague que compra a tilápia de vocês, porque ele ganha em cima da qualidade do produto que está chegando lá. Exatamente, porque aí... É um diferencial para ele. Isso, então ele já sabe assim, olha, quem quer... A gente não trabalha com peixes muito grandes. A nossa ideia não é essa, porque a gente tem um certo... Como a gente vende um pouco para peixaria, para coisa, a gente não precisa ter um peixe gigante, né? Tem que ter um peixe um pouco padrão que também consiga tirar um filé, consiga tirar alguma coisa. E a gente tenta trabalhar muito com a rigidez, para que ele fique muito ativo, esse peixe. Legal. Então, tem vezes que o cara do Pesca e Pague chega lá, ele tira de manhã cedo, ele sobe a serra, ele solta na hora do almoço no tanque, no viveiro dele, no mesmo dia à tarde já pescou tudo. Porque o peixe já tem que correr atrás. Aí está muito ativo. Então, o cara já entendeu que, assim, às vezes ele pegar o nosso peixe, por padrão de Pesca e Pague que ele tem, é um padrão que quer giro, que tem que ter bastante gente e tal, mas não é um peixe tão grande, beleza? Ele vai lá. Ou ele mescla, ele vai numa propriedade que tem... esses peixes a gente fica de 1 ano, 1 ano e meio, tem aquelas tilápias enormes, de 3 quilos e tal, ele também tem um espaço. E aí ele preenche o Pesca e Pague. Mas ele precisa também de uma outra que dê movimento, que o cara consiga tirar da água, porque se Pesca e Pague que não está ninguém pescando, o povo vai embora. Então, mesmo que ele não pesque, mas ele esteja vendo alguém tirando o peixe da água toda hora, ele vai ficar lá. Exatamente, já está movimentando, está divertido. Então, assim, a gente conseguiu entrar... esse aí foi meio que uma coincidência, porque a ideia não era o Pesca e Pague no início, mas a gente viu a oportunidade e trabalhou em cima disso daí. Legal. Muito bom. Cada região, cada estrutura, cada propriedade tem sua particularidade, né? Falando ainda, fechando esse papo com relação à porteira para fora, qual é a margem que você está tendo hoje, em média, claro que oscila, né? Tem tanque que vai dar mais, que dá menos, lote que dá mais, que dá menos, mas a tua margem de lucro ou custo que tu está tendo aí, aproximadamente?
Tem, claro, como se diz, tanque com prejuízo, tanque com lucro Sim, grande e tal. sim. A gente está trabalhando aí com uma margem de 1,10 por quilo. Uhum. Uhum. 1,10 Legal, legal, 1,10 por legal, quilo. legal. Isso é bacana. Isso é Mas a bacana. nossa meta é chegar a 2. Chegar a 2, né? A gente quer chegar a 2 por quilo. Por quilo, É, né? E isso é o que vocês estão tendo de lucro, né? lucro, isso, é Ok. por, por tanque. Legal, legal, Ah, legal, legal, legal. É é, uma média interessante. Que também, claro que não existe um, um distanciamento muito grande com relação a esse valor de resultado por quilo, né? Os custos cada vez mais eles oneram, então você tem esse equilíbrio lá fora com os fornecedores, com o seu dentro da produção e alinhado com os teus clientes, né? Então sempre há essas oscilações, esses ajustes que você tem que estar muito antenado para isso, estar tendo bons resultados, né? isso, hoje a gente tem um custo alto, claro, a ração, né, obviamente, mas assim, Sim. além da ração, é mão de obra e energia elétrica. Mão de obra e energia elétrica, né? Você tem um custo alto com energia elétrica ainda, né? Nós temos, apesar de ter usina solar, a gente tem Sim. duas instaladas, a gente ainda tem um custo alto. Uhum. E a gente espera aí com esse reajuste de densidade e tudo mais, a gente consiga principalmente essa redução, porque Aham. a grande questão é assim, a gente tem o paga energia, paga caro, aí quando falta, Sim. o diesel está muito mais caro. Está Então, muito mais caro, está muito mais caro, né? o custo do diesel para o gerador é monstruoso, né? Sim, Então, também se a gente reduzir em tudo, também reduz nesses dias, nessas horas de emergência. Então, sim. eu acho que tem isso. E Pode essa ser um questão, equilíbrio aí, né? e essa questão do lucro, Uhum. o ganho por indivíduo. Vejo algum outro pessoal, principalmente lá na comunidade Aqua, tem o pessoal que trabalha com Sim. tanque elevado. Pô, os preços que os caras conseguem vender lá é maravilhoso, né? Pessoal que trabalha com nicho, pessoal que trabalha em algumas coisas específicas. Acho que tem um rapaz de Minas, se não me engano, eu esqueci o nome dele, que ele vende, ele está do lado, acho que de BH, e consegue vender com valor alto. Então, o nosso Uhum. preço de venda é menor do que o custo dele, Sim. porque é a característica desse Da nicho dele, região, do nicho da dele. região dele. É, e outro pessoal também falou, por exemplo, de aquaponia, que consegue vender sai da propriedade, por exemplo, as hortaliças. Pô, o preço que sai da propriedade de lá é o dobro do que eu pago no mercado aqui, né? Então, o custo é que aqui é muito produzido. Então, É, você tem um volume de tudo, de hortaliça é muito grande, você tem peixe, então você tem muito. Então, todo o preço, claro, a gente também provavelmente deve pagar mais barato nos insumos também, por conta disso, né? Mas verdade. não nessa mesma proporção. Então, a Não nossa é na margem, mesma proporção, concordo não. contigo. A gente paga mais barato nisso, mas a nossa margem acaba sendo menor, porque É, isso não tem. Então, verdade, verdade. talvez essa margem nossa aumentar seja talvez encontrar algum nicho mais específico, seja com a instalação dessa processadora, porque a gente enxerga aqui essas possibilidades, mas ainda Pode ser um bom caminho a questão do centro de processamento, né? Vocês começar a porque assim, trabalhar isso, né? os outros itens assim, por exemplo, fazer fábrica de ração, fazer Uhum. reprodução para reduzir custo, não dá, né? Também Esquece, concordo, também concordo. esquece. E a gente já ouviu vários depoimentos dessa forma aí, que Não, também não, não, fazer ração é loucura. não vira, é loucura. A não ser que faça uma fábrica de ração de verdade para fazer Para ração, não vender ração. para vender ração. Aí é outra história. Aí é Mas outra não história. mas aí é uma fábrica de ração, né? Sei É, lá, mas por outro lado, a comercialização aumentar esse valor, né, e aumentar a gama de produtos pode ser uma saída pode ser uma saída. para um lugar aqui que você tem uma certa demanda e falta E está próximo falta. dos grandes centros, né, Marcos? Sim, nós estamos perto. E tem Perfeito. outra coisa, né? A gente tem a Compacol e a Cevale colocando peixe até onde não tem frigorífico, não tem nada. Eles colocam peixe em qualquer lugar. Tem um freezer, tem Compacol e Tem Cevale. protocolo lá. É. Né? Aí, Então aí entra o nicho, né? Eu lembro de um parceiro nosso lá, né? Que é o Bruno, que é a questão do peixe fresco, né? Então é um isso. diferencial. É o diferencial. Então eu não vou nunca conseguir competir no preço com eles, é impossível. Não vai, não vai. Né? Eles têm uma capilaridade, têm capacidade de entrega, volume,
padrão É, até, padrão ainda mais ou menos, porque muda um pouco de produtor, sim, mas assim, é muito difícil competir, porque eles são muito bons, né, nessa distribuição. Então, a gente tem que criar outros mecanismos, outras exato. características para poder entregar com, com um valor decente, porque se for comparar com o Eu que eles vi, fazem, a gente não chega, não eu chega vi mesmo. muito isso no Oeste do Paraná. Eu vi muito isso. Observar os nichos, os segmentos ali, a entrega, restaurante, peixaria, Isso. peixinho fresco, e aí Tem que ser. conseguem sair. Sim, eu não lembro qual cidade eu estava, no trabalho que eu fui fazer pelo interior do Nordeste, toda cidade pequenininha, eu tinha muito mais fornecedor Copacol e Cevale do que fornecedores locais. Né? Por exemplo, o pessoal que produz no São Francisco não tinha a mesma capacidade de entrega do que o pessoal da Copacol e da Cevale. Estava em todo lugar. É isso mesmo, cara. Cara, que papo legal. Pena que a gente tem que encerrar. Tem que encerrar, tem que Tem que encerrar. encerrar, né? Mas foi uma aula aí, bicho. Conhecer tua realidade, conhecer o trabalho, conhecer a evolução de vocês, igual a gente já acompanhou, já estamos juntos aí há um bom tempo. Sim, Tanto a sim. gente conhece a evolução de vocês, como vocês conhecem a nossa evolução. E é um prazeraço estar falando contigo. Te agradecer pela parceria de sempre, velho. Tu é um dos parceiros que está lá conosco desde o início e nos ajuda muito, está sempre à disposição. E parabéns pela tua jornada também, tá? E que Deus esteja te abençoando cada vez mais, você e toda a tua família, aí, os negócios, a vida pessoal, familiar, tá bom? Tá certo, muito obrigado. E outros papos desses que venham por aí. Sim, sim. Também gostaria de agradecer o convite, né? A dizer que acompanho o Aquabit, como você disse, há bastante tempo, né? Quando ele estava começando, sempre achei a ideia válida, muito interessante, por isso que sempre apoiei, né? Então, a gente tentou desenvolver o máximo de situações e ajudar o máximo que dá. Também gostaria de agradecer o pessoal lá da Fazenda das Galáxias, né? Porque eu sozinho não faço nada, que Claro, eles fazem até muito mais do que eu só fico mais como um pitaqueiro lá, né? Falando o que tem como é que a gente tem que trabalhar. E dizer aí que boa sorte para vocês e que continue, né, nessa evolução, que se a gente acompanhar de onde estava para onde chegou, já foi muito. Daqui a pouco a Google está com medo da Aquabit e a gente vai continuar crescendo aí. fé em Deus, bichão. Ó, e a gente vai marcar a Fazenda lá das Galáxias, lá, quando a gente tiver a Isso, publicação, e vamos fazer esse trabalho de mãos dadas aí, divulgando também. perfeito. Beleza, então. Abraço, Marco. Fica Um com Deus, abraço. cara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.